Agora aqui na Acústica, o papo é com batom. Entrevistas, debates, ideias, atualidades. Papo com batom. 7h05, 7h05, boa noite, 19 graus a temperatura neste momento em Camaquã. Eu sou Valesca Luz e começa o Papo com Batom desta sexta-feira, dia importante, dia de debate, dia em que mobilizou os jornais brasileiros, uma notícia que acabou repercutindo em todos os jornais brasileiros. Uma notícia triste num dia que poderia ser celebrado, um dia em que poderia ser comemorado, mas infelizmente ao longo da história não é comemorado, basicamente, né? Temos muitas conquistas, os negros em si, porque hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. São muitas conquistas para celebrar, sim, muitas vitórias, sim. No entanto, ainda é necessário trabalhar, lutar e continuar buscando esse espaço, essa representatividade, esses lugares de voz que o negro precisa ocupar. Inclusive, casos como este, como aconteceu com a morte de um homem negro hoje em Porto Alegre, não aconteceria se caso ainda não fosse necessário ainda o debate, né, essa desconstrução desse racismo estrutural e tantas outras formas de analisar os racismos. Então, se esses preconceitos também, talvez se essa ideologia já tivesse sido superada, esse tipo de situação não aconteceria. E é exatamente sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, nesse dia importante, junto com o Coletivo Ser Mulher. Grande abraço a todas as gurias que estão acompanhando a gente aqui pelo Instagram. Obrigado por você estar com a gente aqui no Instagram também. Para quem tá nos 97.7, a gente não tá ao vivo lá no Facebook, audiência. A gente tá ao vivo lá no Instagram do Acústica FM, tá? Tem que seguir @Acústica FM para acompanhar a live. Tá horizontal, para quem tá no Instagram, tá horizontal, porque tô transmitindo aqui atrás na telinha a minha convidada de hoje, que é a Roberta Flores Pedroso, que vai trazer um pouquinho dessa história pra gente, conversar sobre as obras que ela escreve também. Vamos refletir um pouquinho sobre racismo e preconceito no programa de hoje, e ainda logo mais no próximo bloco eu converso com o nosso querido amigo lá de Cristal, escritor também, Everton Gaide. Galera, se vocês estão ouvindo bem aqui no Instagram, comenta aqui embaixo sim, tá? Senão a gente aproxima mais a tela e resolve o problema de áudio. Então já vou dar uma boa noite pra Roberta com a gente. Robertinha, tu me escutas? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou. Então tá, perfeito. Galera, se vocês estão escutando a Robertinha também, no Instagram, comenta aqui que a gente vai arrumando essa qualidade, tá bom? Roberta, obrigada pelo teu tempo com a gente nesse dia importante. Eu sei que tu tens uma agenda extensa, uma pessoa muito requisitada, e que bom, né? Que bom que observastes esse teu espaço, esse teu lugar de fala como uma representatividade. Obrigada pelo teu espaço e seja bem-vinda ao Papo com Batom. Obrigada, Valesca, querida. Tá sendo bem corrida essas semanas, desde segunda-feira, né? Tô meio cansada também, assim, fisicamente. Mas é um prazer poder conversar com vocês. E, infelizmente, né, iniciar o nosso dia da reflexão, né, sobre a estada do negro na sociedade brasileira, a gente tem que acordar com uma notícia tão cruel, né, que já tomou proporções internacionais, está em todos os jornais de fora do país, com essa violência que às vezes parece que se constrói dentro de uma institucionalização de respeito, né, e da violência com a população negra. É muito assustador o que aconteceu e fica aquela reflexão de sempre, né? Será que o cidadão, se fosse branco, teria sido abordado desta forma, né? E eu fico pensando, olhando para a história, né? Eu não sou professora de história, eu sempre gosto de dizer que a minha área é a literatura, que faz a pesquisa dessa linguagem, né? De forma mais criativa, na área autobiográfica e ficcional.
Tu tá conseguindo me ouvir direito? Perfeito, estamos te acompanhando. Ah, então tá. E eu tô quase chegando à conclusão de que na verdade há um projeto de exterminação, né, da população negra. Porque não tem outra resposta. Talvez tivesse, a gente teve um empurrão, né, um esforço, né, dos atuais dirigentes que colocam isso como questões secundárias, que desfazem, que querem acabar com as políticas afirmativas raciais, que não compreenderam até hoje as cotas. O palestrante que virá depois de mim, ele pede para ele abordar, porque ele é muito claro, né, naquilo que as pessoas não entendem com relação às cotas, e é muito assustador. Eu estou muito preocupada, até porque não é o primeiro evento que acontece nesse local de comércio do Carrefour, né. Em 89 também, né, um senhor negro que estava com a família teve que comprovar por A mais B que o carro, que era um export que ele estava, era dele. E ele foi preso, né? Tinha carteira de trabalho, era funcionário da USP. Isso aconteceu em 2009. Então essas coisas vêm se repetindo com muita frequência, né? E isso são as marcas, né, da escravidão que ficou impressa na sociedade brasileira. E que hoje no Brasil a gente vê isso de forma muito naturalizada, né? Esse preconceito velado, silenciado, de forma civilizada. O silêncio, né? Eu acho que é o que mais corrói a vida do cidadão negro no Brasil. A gente acabou por achar muito natural, né, a condição do negro como subalterno. Isso é natural. Quando a gente vê um negro que tenha uma ascensão ou obteve uma possibilidade diferente daquele que seria o lugar estipulado, né, por essa sociedade eurocêntrica que se tem, aí a gente aponta isso como a questão da meritocracia, sabe? Ele mereceu, ele fez um esforço. E aí a gente produz sempre uma teoria baseada numa situação, numa exceção. E, na verdade, não se trabalha com exceções, né? Se trabalha com um contexto maior, um contexto mais amplo, né? Essa subalternização do negro de ocupar um lugar na sociedade se tornou uma coisa bastante comum. E as pessoas não se dão por conta que isso são resquícios, né? Porque a escravidão não foi só um sistema econômico, né? Ela causou todas essas mazelas que a gente vive hoje na sociedade e que todo momento tem que estar se autoafirmando, né? Tem que estar sempre justificando várias situações. Hoje é o dia da consciência negra, né? E ainda aqui no Rio Grande do Sul não é feriado. O Rio Grande do Sul, né, fala em Revolução Farroupilha e não fala da morte de vários negros em Porongos, né? Então a gente também tem que observar quais são esses espaços que a gente está ocupando. E o que esses espaços fortalecem, né? Para que essas situações de desumanização que a gente presenciou hoje, vem presenciando, aconteçam. Então, quando se fala aquela frasezinha medíocre de consciência humana, né, é uma forma da gente silenciar essas questões, né, que foram
apagadas com a democracia racial, na verdade, da miscigenação. As pessoas gostam muito de dizer que todo mundo é miscigenado no Brasil. Isso acontece para justamente a gente não levantar o que está embaixo do tapete. Claro que não é novidade para ninguém, né, e tudo isso que eu estou falando, mas é sempre bom a gente refletir, porque na verdade a democracia não é uma democracia racial, é um mito que criaram. É um mito. Porque quando se fala em miscigenação no Brasil, a gente acredita que isso tem acontecido de forma harmoniosa. Eu sempre falo nas minhas aulas de literatura para os meus alunos, né, que as obras do romantismo, principalmente na prosa, quando falam nas índias, nas indígenas, né, no caso de Iracema e outros romances, que não são muitos, que utilizam o indígena ali como protagonista, entre aspas, aquelas relações de amor, elas não são de amor, né? A miscigenação, na verdade, no Brasil, a gente pode dizer até que foi um estupro coletivo, tanto com as mulheres indígenas quanto as mulheres negras. Tem o Casagrande Senzala, do Freire, me esqueci o nome dele agora, Roberto Freire, se não me engano, não é o do partido não é daquele deputado, Gilberto Freire, que tem uma passagem muito forte que diz assim: as mulheres negras são para o trabalho, as mulatas são para fornicar e as brancas para casar. Então, quando se fala, isso é um livro de não sei que ano, não me lembro, de 1945, eu acho que. Esse livro percorreu e percorre a universidade, serviu de manual. Claro que ele quis mostrar, ele quis contrapor as teorias científicas, né, e diziam, né, que o negro não tinha condições. O Nina Rodrigues, que era um médico, comentava que o Brasil não ia para frente pela questão dessa mistura. E o Freire quis dizer que não era assim, que essa miscigenação que fazia com que o país crescesse, né? Mas crescesse nessa base, né? Dessa miscigenação que não foi nem um pouquinho harmoniosa, principalmente para as mulheres, né? Que já são subservientes, que foram escravas desde aquele momento até agora. Tem muitas pesquisas que apontam teorias, romances, né, que fala da solidão da mulher negra, a solidão da mulher negra no Brasil. E aí a gente vê, né, desde esse momento, fazendo um apanhado, né, depois tu me pergunta, eu estou procurando mostrar o quanto a escravidão, né, as marcas dessa escravidão nos acompanham até hoje, né? Tanto para os homens negros quanto para as mulheres negras, né? Tanto para as mulheres negras, né? Que tinham seus filhos, eram estupradas, às vezes ficavam com as crianças, muitas vezes as crianças eram vendidas, né? Sofriam violência física, né, das mulheres brancas, por elas chamarem a atenção do chefe, do dono da fazenda, né? Tem toda uma história que hoje a mulher está conseguindo se libertar e aprender, muitas vezes aprender, né, com essa solidão de não ser aceita como uma mulher negra, né, por uma questão racial mesmo, né? A gente cansa de ouvir histórias de casos, né, que a mulher negra é colocada preterida, sempre ela é preterida, né, em várias situações.
ainda, e eu sempre lembro desse trechinho do livro, né, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, onde coloca a mulher, também diz, né, que a mulher também se dava, se mostrava, se apresentava com seus dotes físicos. E hoje é aquela história que a gente ouve, né, se a cidadã negra ou branca foi violentada, é porque ela estava usando uma roupa que não era adequada, é porque alguma coisa ela fez. Então a gente tem que romper com esses estigmas, porque eles não nasceram hoje. Eles nasceram lá naquele período, e eles vêm se perpetuando até hoje, muitas vezes por a gente não ter conhecimento da história, da forma como as coisas se constituíram no Brasil, né? E a escravidão não foi só um negócio rentável. Ela imprimiu essas marcas, né? Que são vistas até hoje. Ela moldou atitudes das pessoas. Ela moldou, né? Ela estabeleceu essa discrepância socioeconômica entre os negros. Ela fez com que o tom da pele, os traços fisionômicos, o modo de diferença, né, para ordenar o comportamento e apresentar autoridade de mando e obediência, serviência, né, nesse sistema todo que a gente convive, né. E é uma luta que me parece que ela não tem fim. Porque agora Porto Alegre conseguiu colocar 5 vereadores negros, né? Um homem, que é o Matheus Gomes, que é o único que eu conheço, e mais 4 meninas. Eu digo meninas porque são muito mais jovens do que eu. E um deputado sem nenhum tipo de critério, muito à vontade, né? Porque as pessoas se sentem à vontade para discriminar, para desfazer, né? Elas acreditam que elas têm no sistema hierárquico esse poder, né? De desconstruir a história das pessoas que eles acreditam que são subalternas. Não era para ter acontecido isso. Né? O voto negro tem tanto peso quanto o voto branco. Né? A gente tem como exemplo a eleição nos Estados Unidos, né? Que o voto negro foi decisivo para a entrada do Biden, né? Para a vitória dele como presidente. E esse vereador não se elegeu em Porto Alegre, achou um horror, falou, usou palavras pejorativas e sem muito... desconhecia, porque as pessoas também têm a mania, o mau hábito de enxergar o negro de forma homogênea, né? Todos são iguais. Então ele disse que eles não tinham preparo, que eles não tinham trabalho formal, que eles não tinham conhecimento, e os 4... Quem não é formado está dentro da Universidade Federal, uma das melhores universidades do país. Então, é isso que eu quero reiterar. Olhar o negro numa situação subalternizada é normal, né? Está civilizado na nossa sociedade. Agora, quando ele ousa sair daquele lugar que a história estipulou, né? Aí acontecem situações como essas que a gente vem analisando até o momento. Tu sabes, professora Roberta, que eu acompanhava uma entrevista de Djamila Ribeiro, também escritora, também representante aí da fala negra no Brasil, e ela explicava da mesma forma que tu dissesses agora, porque a sociedade, de acordo com essa história ruim que a gente herdou, demonstra que o negro precisa estar dentro de uma caixinha e pensar todos da mesma forma, e quando ele sai da caixinha, como ocupar um cargo de vereador, por exemplo,
já está irregular, ele não pode, ele não tem essa autorização, e se ele dá uma opinião crítica a um determinado tema, por exemplo, se ele não concorda, ele também não tem o direito de concordar, porque quem é ele para discordar de algum tema, né? Aí começa a vir esses questionamentos, e não, isso não é verdade. É possível sim discordar, ninguém é igual, todo mundo, cada um pensa de uma forma diferente, e sim, a ideia é exatamente estar nestes lugares, nestes espaços de representatividade, tanto dos negros quanto dos homossexuais, diversas outras categorias sociais e movimentos sociais que precisam de representantes, principalmente na política, que é o que basicamente é o poder que move todas as estruturas de uma sociedade, mas também no mercado de trabalho. Aí a gente começa a pensar, né, por que não tem? Por que não tem? Será que não tem capacidade? E aí quando a gente vai falar de cota, e já começa a entrar nessa disputa, né? Nesse pensamento. Mas como assim? Não tem capacidade para estar lá? Esses vereadores, por exemplo, todos são aptos a ocuparem esses cargos, mas esse racismo estrutural, dessa análise histórica que tu fizeste nesse momento, que tu trouxe esse contexto, isso explica essas consequências de hoje. E hoje, como um 20 de novembro, um dia que a gente poderia celebrar uma vitória de ser livre, como qualquer outro ser humano, livre, não ser escravizado, a gente precisa passar a enfrentar esse tipo de situação. O próprio Everton, que vai participar com a gente, ele escreveu um livro escrito um pequeno manual antirracista, tipo da Djamila Ribeiro, que informa informações básicas para você não utilizar palavras que olha a falta da informação, palavras que possam ferir, que são racistas, que são direcionadas a esse tipo de grupo, que não são positivas. Então é super importante ainda a gente falar sobre isso, principalmente na nossa sociedade. A gente está acompanhando aqui também as informações. Um grupo, ao vivo, inclusive, um grupo invadiu o Mercado Carrefour agora. A Brigada Militar joga bombas de gás e ato é dispersado. São diversas as manifestações que acontecem agora em Porto Alegre em protesto em relação a essa situação. Mas realmente foi uma notícia que movimentou as redes sociais hoje, deixando um sentimento bem triste realmente nessa situação no Brasil hoje. E ainda tivemos uma afirmação, né, de acordo com o vice-presidente Mourão, que não existe racismo no Brasil. Uma coisa que eu quero abordar muito rápido, mas eu acredito que o Everson, né? Everton, sim. Ele vai abordar com vocês quando se fala das cotas. Ele vai falar, as cotas não têm absolutamente nada relacionado com as questões de possibilidades intelectuais, não é para medir a intelectualidade, né? Porque, na verdade, a cota racial é uma subcota. E ele vai apresentar para vocês e vai dizer, né, algo que a gente já sabe, que isso perturbou a sociedade, né? Pela possibilidade do negro ingressar nas universidades, porque a escola não foi feita para ele, né? A escola, desde sempre, desde 1834, né, que ela vem impondo barreiras para que o negro possa escrever. E um dos nossos piores inimigos foi o analfabetismo, né? Foi ler, escrever e entender é uma arma, né? A gente está vendo hoje. Só que num determinado tempo, que não faz muito tempo ainda, nesse finalzinho do século, na metade do século XX, eu acho, as universidades federais tinham cotas para filhos de agricultores, né, que se chamava Lei do Boi. Isso nunca perturbou a sociedade, isso nunca perturbou. Eles tinham essa cota para entrar no curso de veterinária, agronomia, né, nesses cursos que trabalhavam com a produção, com a terra. Isso nunca perturbou, né? As pessoas... eu não tive oportunidade de entrar pelas cotas.
até o momento que eu estive estudando. Agora que a universidade está abrindo um processo tardiamente para ter cotas para os cursos de pós-graduação, que seria mestrado e doutorado, né? E até hoje, algumas pessoas na minha cidade me perguntam como é que tu fez para entrar no doutorado? Como é que tu fez? Ou o que tu fez? Não é como eu fiz. O que eu fiz? O que tu fez para fazer essa tua, enfim, né? Esse meu aperfeiçoamento. E às vezes eu nem respondo, né? Porque não vale a pena, mas a gente sabe o que tem atrás. O que tu fez com relação a isso, né? E isso eu também queria dizer. E outra coisa, que tudo que é ofertado, todas as questões políticas, né, para tentar, eu não gosto de usar o termo reparação, né, mas para reconstruir a história, ou colocar a história da forma como ela de fato aconteceu, parece que é sempre um prêmio, né, para a população negra. Isso também aconteceu com a abolição da escravatura. Era como se tivesse sido um prêmio da princesa Isabel. Mas a história esquece, né, que havia movimentos abolicionistas, né, pessoas conhecidas na história, e que não entraram nos anais como sendo os principais e os mais importantes, né, para que esse processo da liberdade, entre aspas, né, que a gente não pode dizer, né, o negro tornou-se livre, ele foi solto, né? A gente tem Luiz Gama, o André Rebouças, José do Patrocínio e muitos outros abolicionistas que trabalharam para que isso acontecesse. Mas o nome deles não aparece na história, muito raramente. Óbvio que tem pesquisadores como a Lilian Schwartz, o Sidney Chalub, né, que são pessoas, são historiadores que fizeram uma pesquisa profunda com relação a isso, mas eles não contam como pessoas importantes para que isso acontecesse. Eles tiveram o prêmio, na verdade, é assim que é contado, da princesa Isabel ter assinado o papel, né? Tem o livro do Juremir Machado, que é a História Regional da Infâmia. Não, a História Regional da Infâmia é da Revolução Farroupilha. Eu esqueci o nome, mas um dos últimos que ele lançou, que a história inicia um dia depois da abolição. A gente tem que pensar nisso. O que aconteceu no dia 14 de maio de 1888? Né? Ali começa a história da dita liberdade dos escravizados, dos negros no Brasil, né? O que foi esse pós-abolição? Nós ainda vivemos, a gente ainda vive o pós-abolição. Nós temos ainda. Maravilhosa, eu queria te ouvir por mais tempo. Gostaria muito de te ouvir por mais tempo, queria falar também do teu livro, mas a gente precisa fazer um break. Nosso querido Everton tá aqui também pra gente continuar esse assunto. Tem uma horinha de programa, a galera que tá nas redes sociais vai continuar acompanhando, agradeço demais. Parabéns por ser esse exemplo aí de mulher e que é uma voz feminina negra aí que nos representa, que teve a oportunidade de educação, de conhecimento e hoje transmite todo esse conhecimento para outras pessoas, e é isso que faz toda a diferença. Obrigada, viu? Beijo, eu que agradeço. Sucesso aí, o Everton é maravilhoso. Eu sei, eu só recebo elogios desse menino. Beijo, obrigada. Eu que agradeço. Tchau. 7h34, a gente segue com o programa até as 8 horas. Agora a gente vai conversar com o Everton Gade no próximo bloco, na verdade. Antes disso, preciso agradecer o Espaço Moda e Beleza, que há um ano é referência em conceito de procedimentos estéticos. Espaço Moda e Beleza, agora sob nova administração. Acesse Espaço Moda e Beleza nas redes sociais ou na rua Albacoba, aqui número 61, ao lado da Viviana Alimentos. O WhatsApp delas é 986380149. Aqui no intervalo
intervalo a gente vai continuar com o conteúdo no Instagram. Tá gravando também, logo mais vai para YouTube, Facebook, essa transmissão. E você que acompanha pelos 97.7 pode acompanhar o programa. Escrever para nós, mandar a sua opinião, interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, tá? 51986369700 é o nosso WhatsApp. Já a gente tá de volta. Você está ouvindo Papo com Batom. Baixe o nosso aplicativo e tenha acesso a todo o conteúdo da Acústica FM. Informação, esporte, música e entretenimento. Baixe já o aplicativo da Acústica FM para Android ou para iOS. Acústica e a hora certa. 7h35. A Sulpar é a loja perfeita para o seu Natal. Tem brinquedos incríveis para a criançada, opções perfeitas de presentes e lindos enfeites de Natal. Árvore de Natal a partir de R$ 25,00. Jogo pisca com 100 LEDs por R$ 15,00. E mangueira luminosa com 10 metros por R$ 99,00. Na Sulpar a decoração de Natal tá garantida e sua economia também. Siga a Loja Sulpar no Facebook e @Loja Sulpar no Instagram. Condições imperdíveis para fechar o melhor negócio somente no mês de novembro na Uvel Chevrolet. Liquida estoque. Novo Onix Hatch Plus 2020, últimas unidades. Tabela FIP no seu Onix seminovo na troca de um Chevrolet 0 km. Aproveite e entre em contato conosco. WhatsApp Pelotas e Camaquã 53 3026 3900. Rio Grande 53 3231 1144. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 513692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Agora em Camaquã, nova loja da Econômica Design. Grupo Econômica Móveis. Espaço amplo, moderno, ambientes planejados e uma grande variedade de estofados, colchões, móveis e decoração. Venha conhecer nossa nova loja e aproveite as grandes promoções de reinauguração. Avenida Presidente Vargas, 150. Econômica Design. Atende toda a região. A Ideal Plast chegou a Camaquã. Agora você tem uma ampla variedade de embalagens, descartáveis, decoração, artigos para festas, condimentos, higiene e muito mais. Ideal Plast, tudo o que você precisa em um só lugar e com preço justo. Rua Bento Gonçalves 236, esquina com a Presidente Vargas. Pedidos pelo telefone 2170-0124 ou pelo WhatsApp 985 38 21 24. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017. O Centro de Medicina Especializada Dr. Toffen dispõe de moderno serviço de colonoscopia, seguindo altos padrões de excelência, com certificação máxima da Anvisa e atendimento humanizado. Sintomas como alteração do hábito intestinal, sangramento intestinal, dores no abdômen e pessoas com mais de 45 anos devem realizá-lo preventivamente. Agende sua avaliação. Fone 51-3671-4800. Responsável técnico, Dr. Ricardo Toffen, CRM 13413.
A Floricultura Floresta está com muitas novidades. Nos siga nas redes sociais ou vá até a loja e confira a alta qualidade e o bom gosto dos nossos arranjos florais, buquês, presentes, plantas para jardins e muito mais. Além disso, também trabalhamos com elaboração de jardins. Floricultura Floresta, Presidente Vargas, 954. Fone 3671 5061. WhatsApp 984 7215 63. Na Comercial Astral você encontra materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, ferramentas e toda a linha de tintas, automotiva e predial. Confira algumas ofertas. Spray Colorgin Arte Urbana 400ml com 25% de desconto. Parafuso Fenda Tarrachante, todas as bitolas com 50% de desconto. Puxadores coloridos, 50 centavos. Carro de mão, R$170. Comercial Astral, Bento Gonçalves 452. Fone 513671-2037. Com o Zernet, o amarelo toma conta da região sul. Aproveite a Yellow Friday e garanta 240 mega por R$ 99,90. É isso mesmo, 240 mega por apenas R$ 99,90. Sem surpresa na sua fatura. Você escolhe o plano que combina com você. Recebe muita velocidade em conexão e paga muito menos. Não perca tempo e aproveite a Yellow Friday da Ozir. É apenas neste mês de novembro. Tem a internet mais veloz da região na sua casa. Conheça mais planos ligando 0800 494 2030 ou chame o seu Ozir em nossas redes sociais. Agora ficou ainda mais fácil pedir o teu lanche no Sinaleira Burger. Baixe o aplicativo do Sinaleira para Android e tenha acesso a promoções exclusivas. Em breve também para iOS. Sinaleira Burger, o sabor do verdadeiro hambúrguer americano com um gostinho assado gaúcho e sem sair de casa. Sinaleira Burger, em Camaquã, na Avenida Capitão Adolfo Castro, 330. Centeraço, construindo sonhos com você. Distribuindo produtos de confiança e qualidade. Centeraço, distribuidor ArcelorMittal. Ferros para construção, estribos sob medida. Malhas, colunas, treliças, tubos, cantoneiras e perfis. E ainda muito mais na Centeraço. Telhas de galvalume, chapas, ferramentas e acessórios para o serralheiro. Centeraço. Fone 3671-1447. Entrega gratuita na cidade interior. Solicite um orçamento. Loja Centeraço, na Cônigo Luiz Walter Rankert 190 Camaquã. Queremos lhe atender cada vez melhor. Acústica. Bate-papo inteligente e descontraído, debatendo ideias e abordando temas relevantes de seu interesse. Papo com Batom. Todas as sextas às 7 da noite aqui na Acústica. Você está ouvindo Papo com Batom. De volta! Que horas são? Deixa eu ver. 7 horas e 42 minutos, 7h42. A gente tá ao vivo no Instagram da Acústica FM, @Acústica FM, lá no nosso Instagram. Acessa agora pra você acompanhar o programa em vídeo. O pessoal nos bastidores estava escutando as fofocas aqui entre eu e Everton Gaide, que é secretário da Educação do município de Cristal. Um homem negro, escritor e, sim, um homem aqui no Papo com Batom, porque a gente é aberto, nós somos abertos aqui, a gente também trabalha com, a gente também recebe os garotos, os meninos, os homens aqui no programa, tá? Por mais que a gente sempre evidencie, sempre, né? Não é por nada, mas a gente sempre evidencia as mulheres aqui no Papo com Batom. A gente tá ao vivo também, não estamos ao vivo, mas estamos gravando, que logo mais vai pro nosso Facebook e o YouTube, porque lá na Serve tá acontecendo um evento especial em comemoração aos 20 anos, então quem tá no Facebook da emissora tá acompanhando por lá. Nós estamos no Instagram em vídeo e também nos 97.7, né, para toda a região centro-sul do estado. Basicamente 300 mil ouvintes, poucas pessoas estão acompanhando o programa nesse dia importante, dia que que deveria ser celebrado, o Dia da Consciência Negra. Então a gente recebe o Everton Gaide aqui, a gente já vai falar sobre um livro super importante. Antes preciso informá-los que estamos ao vivo pelo Espaço Moda e Beleza, que há 1 ano é referência em conceito de procedimentos estéticos. Espaço Moda e Beleza agora sob nova administração. Acesse Espaço Moda e Beleza nas redes sociais ou na Rua Albacoba, aqui número 61, ao lado da Viviana Alimentos. E o WhatsApp é 986380149. Resistência, afirmação, o mínimo que você precisa saber para não ser um racista. Acredito que é um livro mega indicado para você ter um conhecimento mínimo de como não ser um racista, conhecer um pouquinho da história e não ter... de quebrar um pouquinho desse racismo estrutural que Roberta Flores Pedroso no primeiro bloco apontou, sendo aí essa consequência, né,
dessa história triste e que hoje ainda acaba trazendo essas consequências. Então, Everton, bem-vindo ao Papo com Batom. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Fico feliz de te receber, de conhecer um pouquinho da tua história. Eu queria que tu te apresentasse rapidamente para nossos ouvintes, e depois a gente já mergulhar nesse livro que é tão importante aí para nossa sociedade. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Valesca. Obrigado pela oportunidade de estar aqui em um espaço que é feminino. Olha ele, isso me olha honra ele! Muito. Então, eu agradeço o convite de coração mesmo. E eu por ser professor, trabalhar na área de educação, é um ambiente em que eu frequento bastante, esse ambiente feminino. Então, eu sou um honrado, eu sou um sortudo por frequentar esse ambiente. Tenho 2 filhas e uma esposa. Então, eu já vivo bastante nesse mundo, assim. E, assim, o Everton é um professor de gestão, né? Eu sou formado em administração, eu tenho especializações em psicopedagogia e neurociências, e estou secretário de educação do município de Cristal. Eu sou escritor, meu primeiro livro eu lancei aos 22 anos, assim, foi sobre a experiência que eu tive como militar no Haiti. E daí eu compartilhei, então, o nome do livro é Haiti, a Missão Continua, que foi um romance baseado nas experiências que eu tive lá com os colegas. Que fantástico! Quanto tempo tu tivesses lá? Eu tive por 6 meses lá, né, como militar, aquela rotina pesada, de policiamento, etc., entre outras questões. E lá, né, é o país mais pobre das Américas, então lá realmente... experiência fantástica. Lá realmente eu descobri o que era a pobreza. E felizmente no Brasil a gente está longe de ter um exemplo de uma pobreza próxima ao Haiti, assim. Então foi uma experiência impactante. De lá fui para os Estados Unidos, eu morei por 6 meses nos Estados Unidos, né? Disse assim, poxa, passei por essa experiência, pedi baixa do exército, fui morar nos Estados Unidos. Agora eu vou curtir. Aí chegou lá e se decepcionou. Não. Foi uma baita experiência, trabalhei, estudei lá. Aperfeiçoei em inglês, depois voltei para a cidade de Campo Bom, onde nos últimos 13 anos eu vivo, casei, minha esposa é campobonense, e estou aqui agora conversando com vocês sobre o livro A Resistência e Afirmação, que foi... que eu senti a necessidade de escrever, sabe? Quando alguém tá te dizendo na tua cabeça, assim, que tu tem que escrever, foi o que aconteceu. Eu sentei e escrevi ao longo da pandemia, e ele foi lançado no dia 7 de novembro. Eu escrevi bem rápido, escrevi em uma semana, eu já tinha todo ele escrito. Parece eu e meu TCC também foi bem rápido. Não, brincadeira, não foi nada rápido meu TCC. Pois bem, são 6 obras que tu já escreveste dentro da tua história aí, pelos países que tu já andou. E o último é referente a, então, a história negra. Por que tu sentiu essa necessidade de escrever sobre isso? Pelo momento que a gente está vivendo no Brasil, assim. Não que antes o racismo ele não estivesse forte, assim, mas a gente está vivendo uma era da pós-verdade, porque a gente ganhou muito com a internet, a gente ganhou muito com as redes sociais. Eu adoro rede social, tô sempre envolvido com estas questões de internet, mas ao mesmo tempo ela deu voz para fundamentalistas, para pessoas que não acreditam na história, pessoas que não acreditam na ciência, e começaram a atacar também o movimento negro, começaram a atacar também pessoas negras. Então eu senti a necessidade de tentar conscientizar que, na verdade, esse livro é como se a gente sentasse para conversar sobre a história do negro. E a gente busca... E aí tem fatos e personalidades negras que eu faço um elo com o que está acontecendo hoje. Por exemplo, por que os negros são as maiores vítimas desse tipo de atrocidade que aconteceu ontem no Carrefour? Porque a sociedade criou um racismo estrutural, apoiado no poder público, na igreja e no poder econômico, para dizer que tudo que vem do negro ou é demonizado ou é criminoso. E a gente precisa quebrar isso. E aqui no livro a gente traz esse diálogo. O porquê que a gente pensa assim hoje. Faz um contexto histórico, né? Igual a Roberta Flores trouxe agora no primeiro bloco, tô vendo aqui. Faz menção também ao Rio Grande do Sul, sobre as revoluções. Sim, o Rio Grande do Sul, existe um mito de que não tem negro no Rio Grande do Sul. É incrível isso. Nós somos 13% da população gaúcha e mesmo assim ainda desconsideram a nossa contribuição. Eu costumo falar que teve uma Revolução Farroupilha que ela foi liderada e iniciada por líderes, como a gente bate sempre, que estão cheios de estátuas e nomes de município no Rio Grande do Sul, mas se esquece de que essa revolução não duraria nem 2 anos se não fosse a entrada dos lanceiros negros
com a promessa de liberdade e que no dia 14 de novembro de 1844 foram traídos e todos os 2 pelotões ali com mais ou menos 408 lanceiros negros foram assassinados em cartas que mostram que foi um complô entre os líderes farroupilhas, especialmente Davi Canabarro, com o exército imperial. Então, é uma mancha branca na história do Rio Grande do Sul e que a gente continua negando esse papel estratégico dos negros. Outra, a Revolução Farroupilha foi por quê? Foi por charque. Quem produzia o charque era o povo negro. Entre outras muitas coisas que no Rio Grande do Sul a gente tem toda a arquitetura do centro de Porto Alegre, ela foi construída por mão de obra negra. E hoje estavam recentemente querendo privatizar o mercado público de Porto Alegre, em que perderiam todas essas características que foi construída pelos negros, que tem toda uma questão religiosa, cultural no mercado público que estava sendo desconsiderado em função da questão econômica. Então a gente precisa pensar que a gente não está enterrando a história dos negros, a gente está enterrando a história do Brasil. E esse livro nasce para isso, para ser um grão de areia nessa construção de um pensamento muito mais voltado para o poder e para o protagonismo que o negro tem, do que exatamente ficar focando em questões estereotipadas que negro é só samba, futebol e capoeira. A gente é isso, mas a gente é muito mais do que isso. Tu sabes que um dos destaques que também chamou a atenção hoje nas redes sociais foi o pronunciamento do vice-presidente Mourão, né? Dizendo que não existe racismo no Brasil. Inclusive, está sendo analisado ainda para identificar se o que aconteceu ontem com o homem negro foi um ato de racismo ou não, que ainda não está aprovado. E aqui no teu livro tens uma pergunta que é bem interessante, tu pode fazer uma análise em relação a essa fala do vice-presidente, também abordando sobre: consegue ver que a história do movimento negro é de combate, de luta e de resistência e nada a ver com vitimismo? Explica por gentileza o que essa pergunta que tu escreveste no teu livro tem a ver sobre racismo, se existe ou não racismo no Brasil. Não, no Brasil não existe racismo, no Brasil não existe machismo, no Brasil não existe coronavírus, não existe caça ao LGBTQIA+. No Brasil, deles, a gente vive num fantástico mundo de Bob, assim. E por isso que eu falo, assim, a importância da gente resgatar o valor da história e o valor da ciência. Porque é inadmissível a segunda maior autoridade do nosso país simplesmente negar a nossa história. Como assim? E na própria fala dele, ele acaba se contradizendo. No Brasil não existe racismo, no Brasil existe uma diferença social, não sei se foi essa palavra, mas uma diferença social. Segregação, né? Isso, a diferença racial, social, né? Em que a maioria dos pobres são negros. Daí tu te pergunta, por que a maioria dos pobres são negros? Porque teve a escravidão. E a escravidão foi o quê? Foi um ato racista. E a escravidão, simplesmente, a partir de 14 de maio de 1888, parece que tudo acabou. A partir de agora, todos são iguais, nós vivemos num país paz e amor, miscigenado, etc. Então, ele, nessa fala, ele reflete toda a ignorância que as pessoas... No caso dele, não é ignorância. Ele sabe do que ele está falando, ele falou de forma consciente, mas é lamentável, assim. Eu acho que a gente deveria ter em notas de repúdio, provavelmente já estão acontecendo, em relação à fala dele, porque é desconsiderar a nossa própria história. Por que eu falei que o movimento negro não é vitimista? Porque o movimento negro, ele superou uma escravidão. Porque sim, eram movimentos negros. O movimento negro garantiu que os negros não fossem exterminados ao longo do século XX, que foi um século terrivelmente difícil para ser negro no Brasil, em que as comunidades eram invadidas, em que tudo que se queria era acabar com o povo negro no Brasil. E não conseguiram, justamente porque a gente se organizou. Como que a população negra se organizou? Em escolas de samba, porque escola de samba é muito mais do que passar na avenida dançando, muito mais que entretenimento. Eu sempre digo assim, é entretenimento também, mas lá gera a economia de uma cidade, verdade. De uma comunidade. Lá, no século passado, as escolas de samba garantiam o que o Estado não garantia, que era, por exemplo, alfabetizar os jovens pretos e pobres nas favelas. Isso já era um grande ganho. A gente fala aqui também sobre o teatro experimental negro, que foi liderado pelo Abdias do Nascimento, que ele criou isso a partir dos blackfaces que se faziam nos atores.
Como os negros não se interessavam e não tinham espaço para se tornarem atores na primeira metade do século passado, eles pintavam a cara dos atores brancos e atrizes brancas para poderem fazer os papéis de negros. Por isso que é uma ofensa a gente fazer blackface. As pessoas não entendem porque desconhecem a história. Então, o Abdias do Nascimento criou o Teatro Experimental Negro, que alfabetizava, dava garantia à educação e ainda formava atores. É uma grande e importante ação do movimento negro. Também tem uma outra ação importante, que é a imprensa negra, que é da área de vocês aqui da comunicação, que nasceu ali em meados da década de 20 e 30 do século passado como uma forma de mostrar as questões positivas das comunidades mais carentes. Porque o que se via nos grandes jornais era lá se mata, lá se tem assassino, lá se tem isso, toda a criminalização da pobreza no Brasil. E a imprensa negra em São Paulo, ela criou estratégias de mostrar para as pessoas as ações positivas, as muitas ações positivas que aconteciam na favela. Então mostrava o quanto eram organizados, o quanto a renda girava ali. Então existem mundos bem diferentes no centro da cidade, nos bairros mais nobres e nas periferias. E eles quiseram mostrar isso para o mundo assim, a partir da imprensa. Muito importante esse rescaldo histórico que a gente está fazendo, essa volta dentro da história para entender, né, quais são essas consequências de hoje que o negro ainda precisa passar nesse dia importante, que seria um dia de celebração do Dia da Consciência Negra. Você participa pelo nosso WhatsApp, 519-8636-9700, manda a sua opinião também, né, se você é a favor, contra, enfim, na verdade, só participe do programa. Nós estamos ao vivo lá no @AcústicaFM no Instagram, para quem está acompanhando pelos 97,7. Everton Guide, que é o único secretário de educação negro, inclusive ele me contou, vou compartilhar com vocês aqui no FM, que é um espaço ocupado sempre por mulheres, né, da educação, e ele vem aí para quebrar as bolhas. Inclusive tem uma frase deste livro que informa que ele deseja quebrar bolhas, dele ocupar um espaço onde geralmente é frequentado por mulheres, e ele sendo o único negro também, outro lugar de fala que ele representa. Roberta Flores Pedroso pediu para te perguntar se tu puderes falar sobre as cotas, que não é uma discussão de conhecimento. Que discussão é essa? As cotas e a pergunta numa outra live que eu participei junto com ela. Obrigado, professora, pela possibilidade de falar um pouco sobre isso. É que no Brasil sempre existiram cotas. A questão é essa, e no livro eu trago 5 tipos de cotas no Brasil. Ou seja, 5 concessões do Estado para que pessoas pudessem ter acesso a alguma coisa, né? A primeira delas é a de 1820, antes de 1824, que foi os regimes, a política de Sesmarias, em que os estancieiros estrangeiros receberam terras para produzirem nelas. Posteriormente, a 1850, a primeira reforma agrária, em que as pessoas que produziam nessas terras, elas tinham direito a continuarem como proprietários e a partir disso só comprando. E nesses 2 momentos, negros foram proibidos, tanto de se tornarem estancieiros e depois de terem os seus espaços onde produziam legalizados, se tornarem proprietários. A gente sabe que qualquer regime capitalista no mundo, que é o melhor regime que se tem até hoje, que é o capitalismo, o que gera riqueza, o que gera herança são propriedades, né? E isso foi negado ao negro. Depois a gente pensa, nos últimos 50 anos eu vou citar 2. Né? Na década de 70 foi aprovado cotas para filhos de fazendeiros e filhos de pecuaristas, né? Nas instituições federais do nosso país. O que era isso? Reserva de vagas para simplesmente filhos de fazendeiros, né, nas universidades. Depois veio também as cotas para filhos de militares. Essa iniciou no regime militar na década de 60 e continuou até 2007, até ontem. Então, simplesmente pelo fato de tu ser filho de militar, se a tua nota fosse igual, tu já tinha a vaga reservada para ti. Então, por isso que se criou, de certa forma, uma casta militar. A gente pode falar de militares, por exemplo, na região de Novo Hamburgo, lá, se falava em Mena Barreto, se sabiam que era uma família de militares, porque o pai, o avô, o bisavô eram militares, e isso facilitava o acesso pro próximo que vinha da geração. Então eu falei aqui alguns exemplos de cotas. Isso nunca causou polêmica no Brasil, e eram cotas justamente para pessoas que não precisavam de cotas, porque já tinham sua estrutura, já tinham alguma forma de garantirem o futuro dos seus familiares.
E qual é o conflito hoje que o negro tem cotas? Por que ainda tem esse conflito? Tem porque pela primeira vez nesse país foi criado uma política afirmativa de cotas voltadas para a população preta e pobre. Então o que incomoda, na verdade, não é as concessões do Estado, mas é a concessão do Estado para quem é preto e para quem é pobre. Então a polêmica está aí. E felizmente essa polêmica acabou em 2012. Não adianta tu dizer que tu é a favor e que tu é contra, pois o STF, que é a última instância da justiça brasileira, ela aprovou por unanimidade, dizendo que isso, por ser uma ação reparadora de todos os danos que o Estado causou para a população negra e seus descendentes, foi a forma que o Estado encontrou de equalizar um pouco e diminuir esses danos, dando acesso à educação. Por isso que não há discussão, é um fato consolidado e não adianta ser contra ou a favor. Perfeito. Everton Guide, aqui no programa conosco, trazendo sua análise sobre o livro Resistência e Afirmação, o mínimo que você precisa saber para não ser um racista, né? Importante reflexão, agradeço a tua presença. Se despede aqui do Instagram. Obrigada, gente. Obrigada, Everton. Casa aberta, né? Sempre. Pra ter lugar de fala. Aqui não fala sério. Não é falar sério, que é o papo com batom. Ai, gente, são muitos programas da Acústica FM. Muito obrigada a toda a turminha que participou aqui, mandou um oi, que interagiu, que acenou aqui. Fernanda Torino, as amigas queridas. São muitas pessoas aqui no Instagram. Eu queria muito agradecer a todos. Eu tô girando aqui com pressa para ver se eu encontro as mensagens. A Jovieira da Bahia, trazendo também o comentário dela. Coletivo Ser Mulher, todas as meninas do coletivo, a Isabela Garcia, beijo, a Dona Baratinha também, toda a turminha ali do Instagram, @AcústicaFM, que estava acompanhando, grande abraço então a todos vocês, muito obrigada, viu? Pra quem estava nos 97.7, muito obrigada pela sua audiência, terminou o Papo com Batom dessa sexta-feira, falando sobre consciência negra. Depois você confere essa live lá no nosso Facebook, YouTube da Acústica FM, fica aí acompanhando agora o Carlinhos Conte pelos 97.7, é isso, né, Veig? Ou se não em vídeo, tá, pessoal? Em vídeo tá acontecendo uma live bem bacana lá na Serve. 2:01, terminou o programa. Obrigado, Espaço Moda e Beleza, que é o patrocinador aqui do programa. Sexta que vem está de volta com mais conteúdo aqui na Acústica. Bom final de semana, boa sexta-feira. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo com Batom. Todas as sextas, às 7 da noite, com um bate-papo inteligente e descontraído, onde você também pode expor a sua opinião. Sexta que vem tem mais. Boa noite e um excelente fim de semana. Tá demais!